Então, Agora esta chamada está sendo gravada. 10 erros mais comuns, né, que as pessoas cometem na organização. Essa aula é baseada no podcast da Thaís Godin, que é a minha principal mentora de produtividade e organização. Ela é incrível. Então, o primeiro erro, né? O primeiro erro... Opa, tem um erro aqui. O primeiro erro é começar tudo de uma vez. Querer organizar. Erro. Depois eu vou corrigir isso. Primeiro erro é querer começar tudo de uma vez na organização. Né? Aquela coisa de você querer se organizar da noite para o dia. E o problema é que a desorganização ela não começou da noite para o dia. Então, não é coerente, não é sensato querer se organizar da noite para o dia. Então, esse é um erro que muitos de nós podem até cometer o caos que muitas vezes acontece, né? A gente está sobrecarregado, a gente quer... É como se fosse fazer aquela faxina, né? Aquele faxinal. Na organização não funciona muito bem. Pode até funcionar em questões físicas, né? Você querer fazer um destralhe de um dia para o outro, né? Mas na organização, no geral, precisa de mais tempo e é muito cansativo você querer organizar da noite para o dia ou tudo de uma vez. Não é nada leve isso. Então, esse é o primeiro erro, né? Querer se organizar tudo de uma vez. Esse é o primeiro e um erro muito comum. Esse é o primeiro erro, então. O segundo erro, né, é esperar as condições perfeitas. Esse erro é muito comum quando estamos em diversas demandas, com vários compromissos, ou queremos começar numa data especial, né? Porém, esperar as condições ideais nos faz entrar no modo procrastinador, né? Esse podcast, o pano de fundo dele é a procrastinação. E aí, esses erros, né, que as pessoas cometem, estão ligados diretamente ou indiretamente à procrastinação. Então, assim, querer organizar tudo de uma vez, né, muito provavelmente vai fazer com que a gente desista da organização e muito provavelmente vai fazer com que a gente procrastine, né, a organização. Agora, o segundo erro, né, esperar as condições perfeitas, tem muito a ver com o perfeccionismo, né, também, e tem a ver com querer esperar uma condição ideal e não vai existir. Na verdade, é melhor começar aos poucos do que ficar esperando a condição ideal. Por isso, esperar a condição ideal, que não existe, né? Porque na organização não tem um jeito certo de começar, né? Esse é o bacana da organização, não tem um jeito certo de começar. Então, o importante é começar, mesmo que seja aos poucos e que seja fora daquilo que você está querendo, mas você já começou. O importante realmente é começar, né? Momento certo para se organizar não existe. Você precisa se organizar para criar momentos, entre aspas, né, certos para se organizar. Apenas comece. Então, esse segundo erro, né, é não esperar realmente as condições ideais. Terceiro erro, né, perder mais tempo se organizando do que fazendo as coisas, né? Esse erro, a Beatriz entrou aqui agora, bom dia, Beatriz. Esse erro é muito comum em pessoas muito perfeccionistas, né? A organização é uma forma de buscarmos facilitar a nossa vida, nossas rotinas, demandas. Perder tempo se organizando do que fazendo a coisa tem algo de errado. É como se a pessoa vamos dar um exemplo, né? Se a pessoa ficar só lavando o carro, ao invés de passear nele ou andar nele, né? Seria a mesma coisa. Ou a pessoa que fica mais tempo faxinando a casa do que morando nela, né? Vamos dar esse exemplo, né? Então, assim, a organização ela não pode tomar tanto tempo
Porque o que realmente faz a nossa vida mudar mesmo, né, é as nossas atitudes, né? A organização está aí para facilitar as coisas. Karina escreveu alguma coisa? Eu nem li aqui. Peraí. Hum, uh, isso, você tocou na ferida, hein, Karina? Aquela pessoa que gasta tempo em planejamento. Nossa, nossa, você tocou na ferida. Realmente é isso mesmo, tá? Pessoa que perde tempo no planejamento e não é tão, né, atitude. Esse é o terceiro erro, tá? Isso é muito comum, tá? O quarto erro é querer se encaixar nas rotinas dos outros, né? Isso é fruto da comparação com os outros também, né? Esse erro é muito comum porque estamos cada vez mais nos comparando uns com os outros, seja nas redes sociais, nas academias, nas rodas de conversas. Cada um deve ter uma rotina especial, sua. Querer se encaixar nas rotinas dos outros gera muita frustração, muito provavelmente nos faz perder a constância. E também, provavelmente, nos faz também procrastinar, né? Esse é uma coisa assim que a gente, no Vida Leve, né? A gente deixa muito flexível, né? A pessoa cria os seus hábitos. Porque eu sou muito coerente com aquilo que a Thaís ensina, né? E ela tem esse olhar muito de empatia com os outros, né? Então, assim, cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua, as suas especificações, ah, a sua realidade, né? Cada um tem a sua realidade. No começo do projeto, né, do Vida Leve, não era assim. Lá para 2020, né, não era assim. Então, no começo não era assim. Aí eu fui, né, amadurecendo e conheci a Thaís, né, fui entrando um pouquinho, mudando a minha mente e mudei o Vida Leve. Então, assim como a Thaís, ela reforça isso muito, né, essa questão de cada um ter a sua realidade, é muito importante a gente ter a nossa individualidade, né? Eu não sou aquela pessoa que está malhando às 4 da manhã e também não sou aquela pessoa que está malhando às 8. Então, eu tenho a minha realidade. Isso é muito importante. Então, querer se encaixar na rotina dos outros nos faz, muito provavelmente, frustrar. Muito provavelmente. E o quinto erro isso pode acontecer também. Querer organizar a vida dos outros, né, antes da nossa. E aí, isso fere um princípio, né, da autonomia, porque eu preciso ter autonomia para organizar minha própria vida, né? E eu querer organizar a vida do outro sem organizar a minha, sou como se fosse uma coisa, um cego querendo guiar um caolho, né? Digamos assim, né? Ou um sujo falando mal lavado, né? Para a gente trazer um pouco mais de informalidade. Porque, tipo, queria organizar a vida dos outros, por mais que a vida do outro esteja mais desorganizada que a minha, eu quero esse princípio da autonomia, porque o outro ele tem que reconhecer isso, né? Ele tem que ter a responsabilidade de tomar as medidas necessárias para se organizar. E se eu começo a organizar a vida do outro, eu estou falando por ele, né? Então, é como se eu estivesse infantilizando aquela pessoa, né? Então, aquela pessoa, eu posso ajudar no processo, logicamente, né? Se a pessoa pedir uma ajuda, lógico, aí sim. Mas querer implantar o processo de organização na pessoa, isso é quase que entre aspas, né? Uma ditadura, né? E isso pode acontecer sim. Isso pode acontecer sim. É, então, assim, sem falar que você querer organizar a vida do outro sem organizar a sua, provavelmente vai te fazer uma pessoa autoritária, pouco empática, né? Empatia e organização andam junto. Porque se eu organizo a minha vida automaticamente, eu ganho empatia, né? Eu sei a dificuldade que é. Então, eu reconheço o processo. Então, isso é um erro que pode acontecer sim. Ah, não, isso é muito importante também, tá?
o sexto erro, né? Agora são erros mais graves, assim, né? Assim, não quebrar as tarefas em tarefas grandes ou chatas. Esse erro nos ajuda não só na organização, mas esse erro, né? Não cair nesse erro, né? Mas também na produtividade. Então, assim como não é legal organizar tudo de uma vez, né? Que é o erro número um, também não é legal não quebrar as tarefas grandes ou chatas, pois não fazendo isso, a chance de procrastinar também aumenta muito, né? Então, é preciso quebrar, tá, gente? É preciso quebrar as tarefas, isso é muito importante, porque não dá para encarar a tarefa, uma tarefa que você sabe, seu cérebro sabe que é chato. Então, a chance de você procrastinar é enorme, né? Você não começa arrumando a casa de uma só vez, né? Você começa parte por parte. Então, toda tarefa grande ou chata, né? Geralmente, tarefas desse tipo a gente vai deixando para depois, então a chance de procrastinar aqui é muito grande. Então, a técnica aqui é fatiar mesmo, né? Isso é muito importante. Não fazendo isso, a gente cai muito provavelmente na procrastinação. Sétimo erro, isso é muito importante também, né? Não personalizar a rotina, né? De algum modo, né? Você tem um formato de rotina que precisa, muitas vezes, ser personalizado. Você copia na internet, alguma coisa desse tipo, sabe? Por isso que a gente, no Vida Leve, a gente não impõe nada. Você pode usar o planejamento, seja guiado pelo nosso planejamento, nosso modelinho, ou pegar um planner, né? A Karina, pode falar, Karina. Isso me fez lembrar, você falou que a gente pega na internet, né? E aí eu olho uma rotina lá ideal para mim, perfeita, aparentemente. É como eu quero ser, mas essa questão de personalidade é importante porque às vezes o meu próximo passo não é ser daquela forma. Então, eu não vou conseguir ir direto para aquele jeito, então tem que personalizar mesmo porque eu consigo fazer agora. Exato, exato. Encaixa para mim, mas não para mim hoje. Talvez para mim no meio do ano. Para mim hoje não dá. E aí tem que ajustar porque eu consigo fazer entre hoje e mês que vem, talvez. Para ir aos poucos, como você falou antes. Eu já fiz isso também, comparando com o David Goggins, né? Uma rotina um pouco mais radical, né? Uma rotina um pouco mais de alta performance. Então, isso é muito... O primeiro erro até o quinto erro, muito provavelmente a gente está no Vida Leve, provavelmente a gente não vai cometer. Mas do sexto para o diante, né, que é o décimo, a gente pode cometer, sim, uma questão de deslize ou falta de autoconhecimento, uma coisa desse tipo. Então, não personalizar o método ou rotina, isso é fatal, tá? Isso é fatal. Isso é fatal. Precisa ser personalizado. Oitavo. O oitavo erro, eu não coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Eu anotei. O oitavo erro é o cair no 8 ou 80, né? É os extremos. Por exemplo, né? A Thaís fala uma coisa que, tipo assim, já que eu comi um docinho, então eu vou sair da dieta. Já que já comecei mal a semana, então eu vou chutar o balde. Então, assim, isso aconteceu muito comigo. Ainda acontece um pouco, né? Porque eu sou um pouco extremista. Então, assim, isso de 880, né? Esse oitavo erro, né? Isso acontece muito. E aí acaba prejudicando a nossa constância, né? Acaba prejudicando também o nosso equilíbrio, né? Porque a gente está naquela coisa. Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Não tem um mínimo viável, né? Que ela sugere, né? A gente criar o mínimo viável naqueles dias que estão mais caóticos, né? Você criar um mínimo de afazeres possível, né? Porque a gente não vai estar no 100%, muito provavelmente, né? E nunca vai estar no 0%. Só que fica naquela coisa, já que eu fiquei próximo do zero, aí aquela chute, né?
chute o balde. Então, isso é muito perigoso, esse é o oitavo erro. Acontece muito. E é preciso ter um autoconhecimento e criar o mínimo viável. O mínimo viável é você criar uma lista como se fosse um SOS, né? Uma lista de primeiros socorros para os momentos que você está, ou para situações daqueles dias que você está com muito a fazer, ou acontece alguns imprevistos, né? Então, o mínimo viável é para isso, né? Então, esse é o oitavo erro. Eu vou digitar o PDF. Então, o oitavo erro, uma estratégia para o oitavo erro, né, é você criar um mínimo viável, tá? Para não cair no extremo. Já que eu caí no erro, eu vou continuar com minha semana ruim. Deixa eu ver. O oitavo, o nono erro. O nono erro é muito, muito comum também. É ser uma pessoa reativa e não saber dizer não, né? Isso é o nono erro. Esse erro mata qualquer tentativa de organização. É um cartão vermelho, assim. Porque se você não consegue, ou pelo menos não aprende a dizer não, você nunca vai dizer sim para você. Essa é a verdade. Então, esse é o ponto, né? Esse é assim, mau erro dessa lista, talvez, né? Talvez, nesse nível que a gente está, né? Seria esse nono aí. Porque é preciso dizer não. Não aprender a buscar ou rever suas planos pode custar caro. Ser reativo, né? O que é uma pessoa reativa? Uma pessoa que diz sim para tudo, né? Faz isso, faz aquilo. É uma pessoa que só reage, sabe? Os pessoal fala assim, né? Como é que esse pessoal fala? Fala assim, olha, até um bordão, né? Vem a mim e nós, né? Falta alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, ou seja, eu só faço para os outros, as pessoas não fazem por mim. Mas porque a pessoa não está se priorizando, né? Ninguém vai reconhecer a sua demanda, ninguém vai reconhecer a sua realidade. Então, você tem que colocar isso, as cartas nas mesas, para que as pessoas reconheçam mesmo, né? Então, assim, que é um erro muito grave. Se cometer esse erro aqui, é muito grave. Como que é isso? Deixa eu ver. Qual que é a mensagem aqui? É isso, exatamente isso, Karina. Exatamente. Venha, isso. Isso, exatamente. Isso mesmo, Karina. E isso no trabalho eu ouço muito, tá? No trabalho. Então, isso aqui, a gente tem que aprender a dizer não. Se a gente quer ter uma boa autoestima, se a gente quer ter uma mente saudável, se a gente quer ser uma pessoa produtiva, a gente tem que aprender a dizer não. É claro que muitas vezes a gente não vai conseguir, mas a gente precisa aprender, tá? É igual, vamos dizer assim, né? Uma necessidade nossa, né? Uma questão de saúde mental. Se você não sabe ou não quer aprender a dizer não, você vai ficar à mercê de muita coisa, principalmente disso, né? Da não organização, né? E isso aqui é o 10º erro, né? É achar que você precisa planejar o 100%, né, de tudo, né? Não existe isso, né? Nenhum especialista em produtividade, organização vai falar isso, né? Porque você não precisa planejar tudo, até porque tem que ter uma margem por imprevisto, e a organização, ela rima com equilíbrio, ela rima com espontaneidade. Se você planeja tudo, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você não deixa brecha nenhuma para a espontaneidade, né? Aí você planejou tudo, né? Aí, vamos supor, você planejou das 6 da manhã até as 10. Aí sua esposa ou o esposo liga para você, olha, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos almoçar em algum lugar? Não está na minha rotina, não está na minha agenda. Outra pessoa, um amigo, enfim. Então, assim, a Thaís, né, que eu admiro muito, eu respeito muito, ela fala muito isso, a espontaneidade, ela tem que rimar com a organização. Então, assim, se você planeja das 6 da manhã até as 10 da noite, você está sendo um robô. Você está sendo né, isso aí não é positivo. Então, assim, é preciso deixar uma margem, né?
muito para o imprevisto, né? Que a vida, ela não quer nem saber se você planejou o dia ou não. Ela não quer saber, ela não respeita isso. Então, você planejou o dia, a vida não quer nem saber disso. Então, e também a questão da espontaneidade, né? A gente não quer virar robô, né? A gente não quer virar uma máquina. A gente quer virar seres humanos, né? Isso que importa. Então, assim, do 1 ao 10º, eu diria que do 6º para baixo, né? São erros que talvez a gente cometa. Então, assim, se compara com os outros, né? Eu vou ditar o... Não quebrar as tarefas em grandes ou chatas, né? Isso também é muito importante também, né? O 8º, que é ser extremo, né? Já que eu não fui na academia 3 dias, eu vou deixar de não ir os outros próximos. Então, é mais ou menos isso. É cair no extremo, né? Que é mais confortável também. Porque aí você justifica para o seu cérebro dele não... É uma autossabotagem também. Dele não gastar energia, né? Porque nosso cérebro ele não quer gastar energia. Eu tenho que editar esse PDF para não... Aqui para a apresentação. Gente, então foi uma... O podcast, ele tem mais ou menos quase meia hora. Ele tem um pouco mais de meia hora, né? Que é o podcast da Thaís, né? Que é o Como Sair do Loop da Procrastinação. Todos esses erros, direto ou indiretamente, eles levam um pouco à procrastinação. Alguns levam mais, né? Alguns levam a 100 km por hora para a procrastinação. Outros levam a 10 km por hora, mas, de algum modo, levam a procrastinação à falta de constância, né? Esperar as condições. O primeiro erro é tentar organizar tudo de uma vez, né? Isso não funciona, né? Porque a sua vida não se tornou o que ela é hoje. A desorganização, ela não se instalou da noite para o dia, no piscar de olhos, então não faz sentido a gente querer organizar tudo de uma vez. Além que é humanamente muito difícil, né? Você começar às 6 da manhã e terminar só 2 horas da manhã. Mesmo assim, talvez vai faltar alguma coisa. Esperar as condições perfeitas para se organizar, né? Isso também não funciona porque condições ideais não existem. E perder mais... O terceiro erro é perder mais tempo organizando do que fazendo as coisas. Eu dei o exemplo da pessoa que fica mais lavando o carro do que saindo com o carro, né? Ou a pessoa que... A cara também chamou a atenção. A pessoa que fica planejando e não age, né? O quarto erro é querer se encaixar nas rotinas dos outros. Isso também acontece algumas vezes, né? A gente vê muita coisa na internet, a gente quer copiar alguma coisa, mas a gente tem que entender que talvez não é o momento, né, para nós. O quinto erro é querer organizar a vida dos outros antes da nossa. Isso faz com que a gente se torne autoritário e faz com que a gente perca a empatia com os outros, né? A autonomia é um princípio básico da organização. O sexto erro é não quebrar as tarefas grandes e menores. Isso leva diretamente para a procrastinação. O sétimo erro é não personalizar os métodos ou rotinas, né? Isso tem muito a ver com o quarto erro, né? De se encaixar nas rotinas dos outros também. O oitavo é o 80, né? É ser extremo, né? E aí ela sugere criar o mínimo viável, né? O nono erro é ser uma pessoa reativa, não aprender a dizer não. Isso é um cartão vermelho da organização. E o 10º é achar que você precisa planejar 100% do tempo. Isso não faz sentido. Então, gente, isso foi esses erros, né? São erros, assim, alguns, muito provavelmente, a gente não vai cometer, né? Pelo nível de maturidade que a gente tem, enfim. Alguns outros a gente pode cometer, né? Mas é bom a gente ter uma consciência desses erros, né? Por mais alguns a gente está longe de cometer, para a gente entender que em algum momento da nossa vida a gente cometeu esses erros, né? E a gente trazer essa pessoa com carinho, né? Para assim, um dia eu cometi esse erro também, tá? E entender isso, talvez a gente passe por isso, a gente conheça alguém que está passando por isso, e a gente puder ajudar alguém nesse sentido, né? O
em algum momento a gente se perder também, a gente entender que em algum momento, que a gente pode voltar para o caminho que a gente já, né, passou por esses erros. Né? Então é importante também, tá? Então a gente finaliza por aqui. Deixa eu tirar aquela fotinha. Eu já mando a tarefa e corrijo o PDF aqui. Gente, então, um ótimo domingo para vocês, tá? Fique com Deus aí, tudo de bom para vocês. Até mais, gente. Finalizamos por aqui. Tá, obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau.